avivamento é sobre todos, sobre todos. Todos são juntos, todos têm a visitação. Quarta lição: quando o Espírito age, ele adorna a igreja com dons. Versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito. Irmãos, uma igreja ungida pelo Espírito, uma igreja que experimenta o avivamento do céu, é uma igreja que tem todos os dons, ou a maioria dos dons em pleno funcionamento dela. Quais são esses dons? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11, escreve, e diz o texto: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, fé, pelo mesmo Espírito, ao outro, dons de curar, pelo único Espírito, ao outro, poder para operar milagres, ao outro, profecia, ao outro, discernimento de espíritos, ao outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Uma igreja que tem a visitação do Espírito Santo terá nos seus membros cada um com uma capacitação sobrenatural da natureza, um dom espiritual. E Deus deseja que todos os dons operem, e todos os bons dons sejam exercidos na igreja, que todos os dons sejam liberados para que um possa edificar o outro em Cristo Jesus. E Ele vai fazer isso. Ele deseja fazer isso. Você está aberto para isso? Deseja experimentar. Sexto, quando o Espírito age, ele deixa o povo impactado. Diz o versículo 6: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Veja que o cenáculo foi cheio do poder de Deus, e o vento, o som da presença de Deus era tão forte, era tão barulhento, que na época a fujama não conseguiu ser acionada a tempo. Os vizinhos vieram tudo correndo para ver o que estava acontecendo. A vizinhança se juntou em volta do templo do cenáculo, e era uma multidão de gente, porque diz a palavra que houveram quantas conversões? 3.000 conversões. Se houveram 3.000 conversões, significa que pelo menos haveriam 12.000 pessoas ali, olhando para ver o que aconteceu. Mas como 12.000? Ora, é a lei da semeadura. Não são 4 terrenos, um quarto não deu fruto. Portanto, se são 3.000 vezes 4, 12.000 pessoas provavelmente. É muita gente. É muita gente que ouviu alarido, ouviu que tinha uma coisa diferente acontecendo naquele povo. E eram só 120. Eram só 120. Isso impactou de tal maneira as pessoas que elas vieram para ver o que estava acontecendo. O que se sucedia de sobrenatural, de anormal naquele lugar. Todo avivamento impacta não apenas a igreja, mas impacta os vizinhos da igreja. Amém? Vamos impactar a nossa vizinhança? Então
Então precisamos pedir que o vento venha dos céus e encontre nossos corações e nos transforme. Quando é avivamento, o bairro sabe que Deus está agindo ali. Quando é avivamento, a cidade sabe que Deus habita naquele lugar. Quando é avivamento, todos querem saber por curiosidade ou para meter o pau ou falar bem, mas querem saber o que está acontecendo ali. Porque o avivamento tem disso. Houve pessoas que ficaram impressionadas com o que acontecia, viram que era o poder de Deus. Mas havia gente, diz as Escrituras, que zombaram achando que todos estavam bêbados naquele lugar. Não importa. Houve um impacto. E era Deus fazendo. 7. Quando o Espírito age, ele sempre confirma as Escrituras sagradas. Está lá no versículo 14 a 18 que nós não lemos ainda. Amados, o Espírito Santo jamais agirá em desacordo com a Bíblia. Quantas igrejas hoje deixaram a Bíblia de lado e passaram a viver as experiências espirituais que estão vivendo? Quantas igrejas colocaram métodos, rituais, objetos no lugar das Escrituras? Então Pedro levantou-se com os olhos e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Que coisa, né? O Espírito veio e trouxe à tona a palavra. O Espírito veio e endossou a palavra. O Espírito veio e cumpriu as Escrituras. Toda e qualquer manifestação espiritual tem que ter confirmação das Escrituras. Eu me lembro de um pastor em Salvador, na Bahia, que tinha um ministério de libertação. Todos nós temos um ministério de libertação, mas alguns têm uma maneira específica. Aí ele começou a expulsar o demônio que não saía. Aí ele cansou de expulsar o demônio e perguntou ao demônio: por que você não está saindo? E o demônio, o pai da mentira, aproveitou a ocasião. Você sabe uma coisa? É que você está expulsando os demônios da maneira errada. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, está escrita a ordem dos principados, potestades. Não está escrito lá? É verdade disso, pastor? Está escrito? Essa ordem está errada. Paulo errou aqui. Na verdade, não é essa sequência das autoridades. É diferente, e o diabo citou, né? A posição invertida das autoridades, das castas de demônios. Se você começar a expulsar assim, todos não vão sair. E o pastor começou a expulsar os demônios de acordo com a palavra do diabo. E os demônios começaram a sair. E todos os cultos eles saíram com facilidade. Só que teve um momento em que a igreja quebrou. Literalmente, quase faliu. Por quê? Porque ouviu a voz de espíritos enganadores e não a voz da palavra. E a palavra está escrita. Foi Deus que é infalível. E quando o Espírito vem, ele confirma a palavra. E se tem alguma coisa em desacordo com a palavra, Deus não abre exceção. Ele exalta a palavra. Amém? Oitavo, quando o Espírito age, ele gera zelo evangelístico.
Gente, o Espírito Santo jamais será derramado sobre a igreja, sobre os crentes, para sentir arrepio, para receber dons espirituais. Jamais será derramado para que os crentes tenham sensações diferentes, experiências emocionais ou espirituais extasiantes. O Espírito Santo, quando é derramado com uma missão específica, e essa missão é anunciar a Jesus Cristo. Lá no versículo 20 a 22 nós vemos o seguinte: Pedro pregando disse: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Quando Pedro viu a multidão, qual foi a primeira atitude que ele tomou? Pregou o Evangelho. Ele viu aquele povo reunido, ele não perdeu a chance. Ele pregou a quem? A Jesus. Amados, quando o Espírito vem, quando o Espírito impacta a igreja soberanamente, isso cria no coração dos crentes um único desejo. O desejo é anunciar a Cristo. Aí as críticas caem por terra, aí os defeitos caem por terra do meu irmão, da minha irmã, aí as narcisices caem por terra, aí as minhas mesmices não têm mais sentido, aí eu não preciso mais olhar para a vida do meu irmão e corrigi-lo, aí eu não preciso mais atenuar as dúvidas um do outro, aí eu sou cheio do Espírito, recebo unção, recebo poder para anunciar a Cristo, porque Cristo é o motivo da minha vida. Você entende a diferença? Quando eu sou cheio do Espírito, eu olho com misericórdia para os erros do meu irmão, e olho para o pecador como uma pessoa que Deus ama profundamente, que não pode ir para o inferno. Amém. Quando o Espírito vem, ele me torna pregador de uma mensagem única. É Jesus Cristo, aquele que foi morto, que fez muitos milagres, que fez maravilhas, que fez sinais. Deus o ressuscitou e fez Senhor, e ele vai voltar, e quando voltar, todo nome que o invocar será salvo. Então, quando o Espírito vem, ele me impregna do poder evangelístico, e o poder evangelístico me torna um indivíduo ungido para fazer a obra dele. O apóstolo Marcos, quando escreve o livro dele, no final, em Marcos capítulo 16, pelo poder do Espírito Santo, ele diz assim: a ordem de Jesus: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não diz lá? E ele termina dizendo assim: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Jesus ordena que os discípulos, quando forem cheios do Espírito, vão. E o que eles farão? Discípulos. Eles anunciarão o Evangelho. E os dons que adornaram, que foram derramados sobre a igreja, esses dons são para serem usados para manifestar os sinais, os milagres, as maravilhas que Jesus ainda faz através da tua vida e da minha. É o zelo evangelístico, é o desejo de anunciar a Cristo, é que faz com que os dons sejam operantes na nossa vida. Você entende, amado? Ah, Senhor, eu quero tanto ser cheio do Espírito para receber dons. E Jesus pergunta: para que eu vou te encher? Para ficar assistindo novela? Para que eu vou te encher? Para você ficar falando mal do teu irmão, da tua irmã? Para que eu vou te encher? Para você ficar perdendo o teu tempo, sabe, fazendo baboseira? Eu vou te encher quando você fizer assim como Elias disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí eu tenho motivo para te encher, aí tem motivo para te capacitar, aí tem motivo para te adotar, aí tem motivo para que você seja para a honra e glória do meu nome. Não perde tempo, não. A igreja está perdendo tempo.
A minha pergunta nessa noite é: por que somente 120 pessoas naquela noite foram cheias do Espírito? A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, lá no monte, havia mais de 500 pessoas reunidas. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 6, diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, Ele ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem quando escreveu isso. Quando Jesus subiu aos céus e deu a ordem para que eles esperassem no cenáculo, havia mais de 500 irmãos. Eles desceram aquele monte extasiados pelo poder de Deus, viram Jesus subindo e envolto nas nuvens. Aqueles 500 naquela mesma hora se reuniram no cenáculo, igual esse lugar aqui, e começaram a orar junto com os 12. Mas lembra que os nossos irmãos estavam muito apegados ao Kairos, acharam que talvez naquele culto de oração o Espírito viria. E os dias foram se passando, e muitos daqueles irmãos desistiram de orar, desistiram de buscar, porque não acontecia nada. E isso às vezes acontece com a nossa vida de oração. A gente começa uma campanha de oração de uma semana, os irmãos vêm, mas nos últimos dias ficam 4, 5 só. Por quê? Porque desiste, porque desanima, porque